Estamos de volta com mais um tema para debate. O presidente Lula voltou a criticar hoje, durante visita à Alemanha, a guerra no Oriente Médio. Ele disse que não acredita que o regime dos ayatolás esteja construindo ou já possua uma bomba atômica. A gente separou um trecho da fala do presidente da República, vamos acompanhar. Volta a velha conversa de que o Irã está preparando uma bomba atômica. Eu não acredito. Como eu não acreditei quando o Bush invadiu o Iraque, sabe, de que o Saddam Hussein tinha armas nucleares. De vez em quando as pessoas constroem um mito falso para justificar uma posição que é irreconhecível e é irresponsável. Vamos voltar ao debate. Cardoso, Lula erra ou acerta ao falar sobre guerra no Irã nesse evento internacional? Acerta. Todos os chefes de Estado e chefes de governo estão falando sobre a guerra em relação ao Irã. E por que estão falando? Porque isso afeta o mundo todo, afeta o país daqueles que governam. Nós vimos o Pedro Sánchez da Espanha ser muito duro em relação a essa questão que está acontecendo na guerra, propondo até uma mudança de relações com o Estado de Israel. Nós vimos, para não falar só de um líder de esquerda como o Pedro Sánchez, a Meloni falar, criticando duramente Donald Trump por ter atacado o Papa. E o Papa defendia o quê? O Papa defendia a paz no mundo. E quando Donald Trump, então, resolve atacar o Papa, Meloni responde corretamente na defesa do Papa. Ou seja, os chefes de Estado e chefes de governo do mundo inteiro estão falando, porque o que está acontecendo com o mundo é resultado de uma postura absolutamente insensata do senhor Donald Trump, amparando interesses especificamente de um governo autoritário como o de Benjamin Netanyahu. Então, situações desse tipo exigem que um chefe de Estado se posicione. É muito grave para você deixar o seu país ser afetado sem se pronunciar a respeito. Acerta o presidente Lula, como também acerta ao falar dessa questão da bomba atômica do Irã. Eu me lembro que há meses atrás, quando os Estados Unidos da América bombardeou o Irã, lembram disso? Ele disse, não, acabou, não tem mais nada, não há mais, nós conseguimos destruir todos os problemas que tínhamos relativamente à possibilidade do Irã produzir uma bomba atômica. Isso foi falado há meses atrás. Não havia nenhuma prova efetiva que o Irã estava desenvolvendo isso. Mas o próprio Donald Trump e os Estados Unidos da América disseram que estava tudo resolvido, que tinham atacado e que, portanto, não havia mais o risco. E, de repente, o risco renasce poucos meses depois. De que forma? É óbvio que isso foi um pretexto. Aliás, as guerras começam com pretextos, né? Não foi assim que Hitler fez para desencadear a Segunda Guerra Mundial, invocando pretextos para invadir países? Isto é uma infeliz história que a humanidade assiste ao longo dos tempos. Ou seja, você cria, como disse o presidente Lula, mitos para poder atuar na defesa dos seus interesses. E quais eram os interesses que estavam em jogo no Irã? Vários, inclusive os do Estado de Israel. Mas há o problema do petróleo, há uma questão de geopolítica colocada e afirmada. Então, Donald Trump, na verdade, utilizou pretextos para justificar situações que, evidentemente, não se sustentam. Como fez na Venezuela, que ele disse que ia lutar pela democracia. Foi, capturou Maduro e deixou a vice-presidente lá, que é a expressão daquele governo eleito, governar. Em síntese, Lula tem toda a razão e um chefe de Estado e chefe de governo que se preza devem sim pronunciar-se sobre a guerra do Irã. Oite, Lula erra ou acerta ao falar sobre guerra no Irã? Olha, Ju, se a gente falar do princípio de defender a paz, de não querer guerra, eu não vejo problema em defender isso, né? Quem é que fala, não, tem que ter guerra mesmo, a gente tem que guerrear, o mundo é assim mesmo. Tem gente até que defende, né? As guerras vão forjando as civilizações, vão formando o mundo, por aí vai. Eu não defendo guerra. Agora, a forma, o conteúdo, o Lula, e aí discordamos eu e Zé fraternalmente aqui, o Lula questionar a credibilidade de tudo que se encontrou, estava até puxando aqui quantos por cento, né, o nível de enriquecimento do urânio já provado que o Irã tem capacidade nuclear, assim, de desenvolver a bomba. Né? Tá lá os Estados Unidos, está lá Israel, tá lá todo mundo investigando. Assim, o Lula começar a botar em xeque isso, aí começar a botar em xeque outras guerras, eu trazer a questão do Iraque, acho assim,
esse não seria o caminho que eu iria abordar a questão, né? Ele claramente parece estar se colocando do lado do Irã. Está se colocando do lado do Irã. E ele esquece, eu queria perguntar para o Lula, ele não acredita que lá no Irã apedrejam mulheres como forma de punição, Lula? Pedrejam, Zé. Pedrejam. Infidelidade lá de mulheres. Assim, tá aqui, ó. Apedrejamento, condenação de. Assim, o Human Rights aqui, o pessoal do relatório de defesa dos direitos humanos registra que o adultério continua sendo punível por apedrejamento até a morte no Irã. Essa turma que está tocando o Irã, nem os iranianos. Outro dia eu fui na Paulista, Zé, tinha iraniano defendendo a guerra. Quer que volta, né, os persas, né, a bandeira histórica do Irã, não que seja controlado por esses malucos extremistas, gente, pelo amor de Deus, né? Que beira as coisas que, inclusive o crime de homossexual, estou falando de mulheres apedrejadas, isso acontece nesse regime que controla o Irã, homossexualismo é crime, isso acontece e é punido no Irã, né? Beira aqueles caras lá do ISIS, lá do Estado Islâmico, e saiu em várias notícias, jogava os gays pelo telhado. Que é isso, gente? Que é isso? Os caras cortam a cabeça de inimigo. Assim, é um negócio maluco. Portanto, Zé, e eu vejo sua cara de espanto, mas a minha questão é a seguinte: o Lula não acredita que nada está acontecendo lá. Tá tudo bem, essa guerra aí não tem motivo nenhum. Esse é o meu ponto de divergência aqui, e que pode acertar no princípio, tá, Ju? De defender a paz e não defender guerra. Mas botar em xeque a credibilidade do que a turma do Irã, não os iranianos, mas a turma que está no poder, as más intenções deles, eu acho que não é o caminho correto. Bom, com divergências, encerramos aqui essa edição do Grande Debate. Fora do debate, queria deixar aqui o nosso parabéns e muito carinho para a família de Vinícius Poit, que recebeu a pequena Eva, tem apenas 8 dias, está chegando nesse mundo com muito Obrigado. amor. Parabéns. Já está no fundo de tela do celular, viu, Ju? Olha isso, Põe aqui, papai. ó, a carinha da bichinha aqui, ó. Papai novo, é isso.